Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal. Sou o professor Evandro e tenho certeza que essa aula vai ajudar muito nos teus estudos, então não esquece de ativar o sininho, se inscreve aí e deixa seu like. Vamos embora para a aula. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui na nossa segunda aula sobre frações. Na primeira aula nós falamos sobre critérios de divisibilidade e nessa aula nós vamos ver números primos e números compostos. É importante ver esses fatores antes de entrar num modo mais específico do que frações, porque vai facilitar muito a nossa vida quando estiver em exercícios mais complexos. Então vamos lá, ó. Vamos dar uma lembrada aqui. O que é um divisor? Podemos dizer que um número é divisível por outro quando temos uma divisão exata. Então, por exemplo, eu tenho 48 ali, e o 48 eu consigo dividir ele por 6 em porções exatas, né? Que é o 8, que é a resposta dessa divisão. Quando isso acontece, nós falamos que um número é divisível pelo outro, ou que o 6 é o divisor do 48. E isso é importante para nós, quando nós formos trabalharmos com fatoração e decomposição em fatores primos. O que é um múltiplo? O múltiplo é quando eu tenho um número, por exemplo, o 9 ali, ó. Eu posso representar ele através de uma multiplicação, que é o quê? O 3 vezes o 3, que deu 9. Então, quando eu consigo representar um número na forma de uma multiplicação, eu tenho um número composto. Olha que legal, porque eu pego o 9 e represento ele numa forma de multiplicação. Por exemplo, o 25. Como que eu posso representar o número 25 em uma maneira de multiplicação? 5 vezes 5, né? Então ele é um número composto entre o 5 e o 5, uma multiplicação entre dois números. Tranquilo, né? Vamos para a próxima aqui então, o nosso próximo exemplo. Mas o que são esses números primos então, na verdade, né? Os números primos é todo um número que só é divisível por ele mesmo. Claro que o número 1 consegue dividir todos os números, mas fora o número 1, eu tenho um número e esse número ele só pode ser divisível por ele mesmo, então significa para mim que esse número é um número primo. Olha que legal. Por exemplo, o 2. Vamos pegar o número 2 ali. O número 2, quem que pode dividir o 2, né? Quem que o 2 tem de divisor? Lembra que nós falamos de divisor? É quando eu tenho uma divisão exata? Logo, se eu pensar, só o 2 pode dividir o 2. Nenhum outro número. Quando isso acontece, significa que esse número é primo, ou seja, o número 2 é um número primo. O número 4, por exemplo, quem que pode dividir o 4? Existem outros divisores pelo 4? O 2 pode dividir o 4, o 4 pode dividir o 4, opa, então mais de um número pode dividir o 4. Quando isso acontece, esse número não é um número primo, ele é um número composto. Foi o que nós vimos no slide passado. É um múltiplo, né? Quando eu consigo representar um número na forma de multiplicação. Então, isso é o importante, tá? O que é decomposição? Então, quando eu tenho um número e eu vou decompor esse número em vários números. Foi o exemplo que eu dei do 25. Nós pegamos o 25 e fizemos uma decomposição dele. E representamos ele na forma de uma multiplicação, que é 5 vezes 5. Tá? Quando isso acontece, nós estamos pegando um número e estamos decompondo ele. E isso que nós vamos fazer mais para frente. Nós vamos fatorar números, ou seja, nós vamos decompor números em fatores primos. Por isso que é importante entender quem são os números primos. Legal, né? Vamos para o nosso próximo slide aqui, ó. Vamos fazer uma comparação entre os valores aqui. Eu tenho os números desse lado aqui, ó, do 1 até o 9, e nós vamos verificar se ele é primo ou se não é primo. O 0, claro que o 0, todos os números podem dividir o 0. O número 1 divide todos os números também. O número 2, quem que pode dividir o número 2? Claro que o número 1 divide todos, mas veja que só o 2 divide o 2. Então ele é um número primo. O número 3, quem que pode dividir o número 3? Só o 3. Então ele é um número primo. O 4, quem que pode dividir o 4? O 2 e o 4. Então tem mais de um número que ele é divisível. Então isso daqui é um número composto, ele não é número primo. O 5, quem que pode dividir o 5? Só ele mesmo, né? Então também é um número primo.
O 6, olha, vários números podem dividir o 6. O 6 posso dividir por 2, eu posso dividir por 3, eu posso dividir por 6. Então, esse daqui é um número composto. O 7, só ele pode dividir ele mesmo. O 8, o 2, o 4, o 8, vários números podem dividir ele. Então, ele é um número composto. E o 9 também é um número composto, tem o 3 e o 9 que podem dividir ele. Quando um número é composto, significa que eu posso representar ele numa forma de uma multiplicação. Beleza? Foi o caso que eu dei de exemplo o 9 e o 25. Vamos lá para o nosso próximo aqui, ó. Agora aqui vai ter a tabela dos primeiros números primos. É muito importante essa tabela quando nós vamos trabalhar com decomposição e fatoração, né? E simplificação de frações também. Os primeiros números aqui são os mais usados. O 5, o 7, o 11, até o 13 ali são os mais usados, mas não significa que os outros não podem aparecer nas nossas contas. Mas é sempre estar atento com o que o exercício está pedindo. Se ele está pedindo uma decomposição em fatores primos, uma simplificação de fração, se ele quer uma fatoração de um número dentro de uma raiz, também nós vamos fatorar em fatores primos, né? Decompor em fatores primos, beleza? É muito importante entender, então, a diferença entre números primos e números compostos. Espero que tenha ajudado. Fiquem atentos à próxima aula para dar continuidade nos estudos. Abraço.